Pronto, começou. Então, a gente vai fazer um resumo hoje da nossa aula, né, assim, do que a gente já abordou durante todas essas aulas, porque hoje é o prazo para vocês enviarem, né, a introdução, essa primeira versão da introdução, que é para a gente ir procedendo aí com os ajustes, com essa orientação. E aí eu tenho uma notícia maravilhosa para contar a vocês, e eu conto daqui a pouco, quando a Vitória chegar, né? Mas se ela não chegar, eu vou contar para vocês. E aí a gente vai fazer aquele resumão e vamos para os objetivos, que foi o conteúdo que eu não dei ainda. E a gente vai encerrar a aula de hoje, né? Porque eu vou considerar também a aula de hoje para quem ainda não conseguiu terminar, né? A sua primeira versão da introdução, conseguir fazer isso no horário da aula. E quem quiser fazer alguns ajustes também, vai ficar o horário da aula livre para a gente, para vocês encaminharem. Então, vamos. Primeiro que muitos de vocês conseguiram aí, né, pensar, criar uma primeira ideia a partir de um problema que vocês ouviram falar, o que vocês se incomodaram. Então, todos vocês já estão aí, né, bem servidos, e pelo que alguns já falaram comigo, assim, no privado, então, eu acho que as pesquisas serão maravilhosas, excelentes. Aí a gente falou um pouquinho, né, como é que a gente vai identificar esse tema, então tem 5 passos aí, como é que a gente identifica esse tema e tal. Trouxe para vocês alguns títulos de algumas pesquisas, o título é importante, então se você não colocou o título do seu artigo, coloque, aproveite agora essa oportunidade, o título é muito importante. E falamos sobre a justificativa, tá certo? A justificativa é um ponto importante, que é onde você vai vender o seu trabalho, onde você vai argumentar o porquê que seu trabalho é importante, porquê que diante de vários temas você escolheu esse específico tema. E aí, algumas perguntas eu coloquei justamente para facilitar e ajudar vocês que, respondendo a alguma dessas perguntas, você já está desenvolvendo a justificativa do seu trabalho, né? Então, tem alguns passos, né? Porque a gente pode iniciar esse parágrafo no nosso artigo, colocando, né? A gente justifica esse trabalho pelo quê? Porque ele é atual, porque ele é inédito, porque eu tenho interesse nele por conta disso, aquilo, outro, pela relevância do tema, pela pertinência também. Então, algumas possibilidades. Não precisa você colocar todos esses argumentos, mas se você escolher um só e fizer algo bem argumentativo, excelente. E aí eu trouxe aqui, né, alguns exemplos para a gente entender o que foi que a gente já abordou e tal. A gente falou do problema em si, que o problema é quando é o que impulsiona a pesquisa, é que dá um motivo para a gente desenvolver a pesquisa, né? Com o problema, a gente tem a problemática, né? E a pergunta-problema, que são coisas diferentes. Vocês precisam compreender isso, que até quando vocês chegarem em outras disciplinas, que o professor for trabalhar artigo científico, e que ele falar, eu quero saber a sua problemática, é o seu problema em si, não é a pergunta, é o problema. Não, eu quero saber qual é a sua pergunta de pesquisa. Aí sim é a pergunta. Então, tem que ter isso bem separado na sua mente. Aí a gente fala um pouquinho sobre a problemática, o que é, e nos encaminhamos para a pergunta-problema, né? Então, toda essa argumentação desse problema que é estimulado, que estimula a pesquisa, que você enxerga, ele vai ser resumido com a pergunta-problema, né? Você vai gerar uma pergunta que vai resumir toda essa sua problemática. Então, com a pergunta-problema, aí vocês têm automaticamente o quê? O objetivo geral. Você lembra, né? Que essa é a segunda dica de ouro. A primeira dica de ouro foi sobre investigação, como é, meu Deus, encontrar as pesquisas, as sugestões de pesquisas futuras nos artigos. Essa é a primeira dica de ouro. E a segunda dica de ouro é o objetivo geral, que ele tem relação direta com a sua pergunta-problema. Então, se você já tiver a sua pergunta-problema, você já tem o seu objetivo geral. Então, essa é a hora de você conferir aquilo que você fez, certo? Essa é a hora de conferir. Você vai pegar a sua pergunta-problema e vai transformá-la numa frase, né? E vai colocar um verbo de ação e tal, então teremos um objetivo geral.
Se lembra que nas últimas aulas a gente falou, a gente trouxe alguns exemplos, não é? Para vocês perceberem como é que a gente faz toda essa mudança. A gente pega a pergunta que você criou, a gente, né, sai excluindo isso para poder colocar aqui outros elementos para ser o objetivo, né? Então, essa é a hora de vocês revisarem o que vocês fizeram. Porque se não fizeram, para fazer dessa forma, porque aí vocês não vão se complicar. Deixa eu ver aqui. Se comentaram alguma coisa, deixa eu ver. Oi, Vitória, querida. Não, tranquilo, Helenilson. Oi, Gabi. Helenilson justificou que você ia se atrasar um pouquinho. E eu estava esperando você e as demais para poder contar a novidade. Mas deixa eu encerrar a aula que eu vou falar qual é a novidade. E aí, né, vocês façam... Eu estou falando, menina que eu estou falando, vocês vão revisando lá no projeto de vocês. Então, se a pergunta problema não tiver essa similaridade com o seu objetivo, então você vai ter duas coisas diferentes, e esse não é o objetivo, certo? Então, hoje em si, a gente vai iniciar a falar sobre os objetivos do artigo. Vamos retomar o objetivo geral e depois passar para os específicos. Então, vamos lá. Toda pesquisa, ela deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. A dica que eu dou de quando você tem a pergunta problema, automaticamente ela gera o seu objetivo geral, é porque você não corre o risco de ter uma pergunta e ter um outro objetivo totalmente diferente. Né? Essa pergunta ela tem que ser respondida e os seus objetivos também. Então, o objetivo, ele é algo amplo, algo maior, né? O objetivo geral. E os objetivos específicos, eles são algo, como já está dizendo, específico, mais delimitado. E aí toda pesquisa tem que ter. Vai ocorrer situações de você não encontrar objetivos específicos numa pesquisa, mas você vai encontrar o objetivo geral, com certeza. Então, a gente tem alguns tipos de objetivos. Aquele objetivo que é relacionado ao conhecimento, em que a gente quer identificar a informação de determinado problema, compreender situações anteriores, né? Então, a gente parte aí dessa geração de conhecimento. A gente tem objetivos relacionados à compreensão, a gente quer compreender determinado fenômeno, por que aquilo acontece. A gente tem objetivos relacionados à aplicação, ou seja, a gente vai coletar informações para aplicar em determinado lugar. E isso é o que a gente mais faz no secretariado, né? Quando a gente olha para dentro da nossa profissão, a nossa atuação, a gente olha aquele problema, a gente coleta a informação para que aqueles resultados eles possam ser aplicados no nosso dia a dia. Os objetivos relacionados à análise, quer dizer a estrutura da informação. Então, eu vou gerar a informação, vou organizar ela, vou sistematizar ela, enfim. Na síntese, a gente vai relacionar essas informações para produzir novas informações de uma forma mais sintética, objetiva. E também tem os objetivos que é de avaliar, onde a gente vai fazer julgamento de valor sobre determinada situação, onde a gente vai estabelecer critérios e tal. Mas esse panorama de informação, aí às vezes você pode se complicar, ou não lembrar disso. Por isso que os verbos, eles nos ajudam. E aí eu coloquei aqui alguns verbos, que a gente encontra isso facilmente na internet. Se você colocar assim, no Google, verbos para objetivos de pesquisa, vai vir vários. Você vai pegar uma daquela ali e vai ver qual é que melhor se adequa o verbo dentro do seu objetivo. Então, vejam, aqui, ó, nos objetivos de conhecimento, a gente tem, ó, associar, calcular, classificar, descrever. Então, tem vários. E aí você vai vendo o que melhor se encaixa. Nos objetivos de síntese, combinar, compor, criar, deduzir, desenvolver e tal. De compreensão, concluir, descrever, distinguir. Alguns verbos, eles vão se repetir em diversos tipos de objetivo, certo? Como, por exemplo, descrever. Ó. Descrever está aqui em conhecimento, o descrever está aqui em compreensão também. E aí você tem que ver qual é o sentido da sua frase, para ver qual é melhor que ele se encaixa.
Tem os verbos para análise, ou analisar, classificar, combinar, comparar, de avaliação, avaliar, concluir, constatar, criticar, né, que são os objetivos de julgamento e tal. Mas aí, né, tem uma lista enorme que você pode encontrar pelo Google, certo? Então, objetivo geral. Já falei, né, que é com base naquela nossa dica de ouro. Então, o objetivo geral é a nossa pergunta-problema transformada numa frase. Olha, isso aí é o mantra da vida de vocês. Vocês nunca esqueçam isso. Porque essa dica é uma dica que ninguém vai lhe dar, porque as pessoas ainda não se tocaram nisso. E muitas pessoas se tocam, mas não falam. E dificilmente eu nunca vi essa informação nos livros, mas essa é a prática que a gente vê nos periódicos científicos, nos trabalhos da gente quando submete para os eventos, então essa é a prática. Então, vocês possivelmente vão chegar em outras disciplinas e vão ter lá como atividade desenvolver um artigo científico. Então, volta para aqui, para a pesquisa 1, lembra como foi que você fez, pega essas dicas para poder aplicar lá naquela outra disciplina, porque isso é uma coisa padrão. Então, vamos lá, um exemplo. Essa é a pergunta de um determinado artigo, certo? Quais os serviços prestados pelos assistentes remotos em escritórios virtuais, né? E aí vocês já vão trabalhar no ensinamento de vocês. Para a gente transformar essa frase, essa pergunta no nosso objetivo geral, o que a gente faz? Conta aqui nossa interrogação, né? Conta aqui também, agora a gente vai colocar um verbo. Se eu quero conhecer, olha aí, o verbo de conhecimento, né? Se eu quero conhecer quais os serviços que são prestados, então eu posso colocar o quê? Conhecer, identificar. Pode ser identificar. Pode ser identificar, pode ser explorar, pode ser investigar. Por quê? Porque é algo que eu não conheço. E eu quero saber quais são os tipos de serviços que são prestados, certo? Então, essa é a dica. Vamos ver lá qual foi o objetivo. Pronto, olha aí. Investigar. Investigar os serviços prestados pelos assistentes remotos através de escritórios virtuais. Ok. Aí a gente tem aí ó, o verbo que foi colocado no infinitivo, né? Que ele é um verbo que gera ação, eu preciso fazer alguma coisa. Em seguida, a gente vai ter a finalidade da pesquisa, eu quero investigar o quê? Aí vem o objetivo, né? O que é o que eu quero alcançar. Os serviços prestados pelos assistentes remotos, aonde? Aí termina falando no cenário da pesquisa. Então, às vezes a gente vai colocar assim, quero conhecer o tipo de aprendizagem. Aí, veja, conhecer é o verbo, o tipo de aprendizagem é a finalidade da pesquisa dos estudantes. De onde? No cenário, né? Secretariado Executivo da UFPB. Então, bem simples, é algo que a gente já tinha falado no nosso último encontro, há 15 dias atrás, e agora a gente está repetindo, que é para vocês reafirmarem o ensinamento de vocês. Bem simples. Quando a gente parte para os objetivos específicos, é porque o objetivo geral, ele vai se desdobrar em alguns específicos. Por quê? Porque o objetivo geral ele é muito amplo. E para a gente alcançar esse objetivo geral, a gente precisa caminhar determinados passos, né? Alguns caminhos para que a gente alcance aquele objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles são os desdobramentos do objetivo geral. Eles, como eu acabei de falar, é o caminho que a gente vai percorrer para responder aquele objetivo geral. O que é que eu preciso fazer? E eles podem ter de 3 a 5 objetivos específicos, mas 5 objetivos específicos é demais para um artigo científico assim, que tem uma limitação de páginas, né? A gente trabalha aqui com, no máximo, 25 páginas, então você ter 5 artigos, 5 objetivos, é muita coisa. Cada objetivo, ele vai ter que ser respondido, certo? E aí tem a discussão, tem o referencial teórico, tem tudo. E, às vezes, você não vai conseguir, dentro desse limite de 25 páginas. Né? Então, 5 objetivos é demais. Isso aí acontece em teses, em dissertações, porque a gente tem espaço ali para escrever no mínimo 100 páginas. Né? Então, dá para a gente colocar gráfico, dá para a gente discutir, dá para a gente... Então, dá para ir uma pesquisa bem maior.
Então, o que eu recomendo é que vocês utilizem até 3 objetivos específicos, até. Pode ser um objetivo geral e mais um específico. Um objetivo geral e mais 2 específicos. Um objetivo geral e mais 3 objetivos, ou seja, total de 4. Isso é muita coisa. Então, se vocês, como essa aula não tinha dado ainda, mas vocês, com certeza, lendo os artigos, já tentaram se antecipar a isso, eita, vou aqui criar meu objetivo específico, porque quando o Belly pedir, eu já estou meio no caminho, né? Então, você pode rever, do tipo, eu fiz o objetivo demais, pronto, então vamos ver o que dá para cortar. Eu fiz o objetivo de menos, só coloquei um. Mas tá bom, vamos ver, quando a gente avaliar, possa ser que seja suficiente, às vezes não. Eu fiz um artigo com o Alexandre, e a gente tinha colocado na formatação do evento do ano passado, né, do último edital. E aí a gente foi trabalhando em cima daquele edital, ok. E a gente estava com 16 páginas, que era o limite para submeter para um evento. 16 páginas, nós tínhamos objetivo geral e tínhamos 3 objetivos específicos. E aí, quando chegou no frigir dos ovos, faltando assim, coisa de um dia, eu disse, meu Deus, as normas do evento, né, que já era para a gente ter colocado na formatação, mas eu esqueci. Então, a gente foi colocar com o artigo pronto, que isso foi um erro. Então, a formatação pediu o quê? Espaçamento 1,5. Espaçamento 1,5, o artigo foi lá para baixo, né? Meu Deus do céu. Então, o artigo que a gente tinha com 16 páginas aumentou para 26. Aumentou 10 páginas e tipo, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Faltando praticamente, né, 48 horas para encerrar o prazo de submissão. Eu me desesperei, é claro, porque vocês sabem, estão vendo aí o quanto é difícil a gente escrever, o quanto é difícil a gente desenvolver uma ideia. E pior do que fazer isso é cortar o parágrafo. O pior de tudo fazer isso é você chegar e dizer, eu tenho que cortar 2 páginas, eu tenho que cortar 1 página. A gente não sabe o que é que corta, porque a gente considera tudo importante, a gente acha que todas as ideias estão bem interligadas, não dá para cortar nada. Imagine cortar 10 páginas. Eu enlouqueci. E aí a minha estratégia foi, né? Vamos cortar o objetivo. Por quê? Porque se eu cortar o objetivo, automaticamente eu estou cortando o quê? Quem pode responder? Se eu cortar o objetivo, eu estou cortando o quê da pesquisa? O que é que sugere? Se eu cortar objetivos, eu estou cortando também o quê? Resultados, minha gente. Os objetivos, eles existem nos trabalhos para serem respondidos, para terem resultados. Então, se eu estava com a capacidade aí estourada, né? E como era que eu ia cortar tudo isso? Cortando objetivo. Se eu não tenho objetivo para responder, eu vou responder o quê? Então, eu cortei todos os objetivos específicos e fiquei só com um objetivo geral. Pronto. Aí, reorganizei o objetivo geral, reorganizei a pergunta-problema, a luz caiu, eu vou repetir. Quando a gente corta o objetivo, a gente está cortando também os resultados. Porque se eu tenho um objetivo, eu tenho que respondê-los. Mas se não tiver esse objetivo, eu não vou ter resposta, né? Então, essa foi a estratégia que eu utilizei. Corta os objetivos específicos, tira tudo. Tira os resultados dele, tira tudo, pronto. Chegamos em 16 páginas e foi muito sofrido, muito mesmo, de verdade. E aí terminou que eu deixei. Não é que eu cortei, eu joguei fora, né? Fica aí para quando eu vou mandar agora para um periódico que recebe com 25, 30 páginas. Aí o espaçamento é simples, a gente tem outra formatação, né? Pode ter outra formatação. Mas para vocês entenderem que se tem objetivo ali, ele tem que ser respondido. Então, você olha para o seu objetivo agora e faz, eita, eu vou ter a resposta para isso aqui e vai. Se você coletar as suas respostas e você não encontrou
aquela resposta. Não encontrou, porque por algum motivo essa pergunta não foi, por algum motivo, esse objetivo ele vai ter que ser retirado, porque os objetivos têm que ter resposta. E é de um dos problemas que a gente encontra nas bancas, nas avaliações dos trabalhos. É isso, são pessoas colocando objetivos sem ter resultado. Se não tem resultado, não tem resposta. Se não tem resposta, o artigo não tem sentido, né? E aí é isso, todos eles precisarão ser respondidos. Vamos lá a mais um exemplo. Agora a gente vai chegar a falar dos objetivos específicos, certo? Vamos lá. Pergunta: quais os serviços prestados pelos assistentes remotos em escritórios virtuais? Objetivo geral: investigar os serviços prestados pelos assistentes remotos através de escritórios virtuais, ok? Ok. Quais são os objetivos específicos? Traçar o perfil pessoal e profissional desses assistentes e categorizar os serviços. Vejam só. Se no objetivo geral eu quero investigar esses serviços, no objetivo eu vou fazer o que com esse serviço? Eu vou categorizar. E a gente criou algumas categorias: serviço da área administrativa, serviço da área de comunicação, serviços da área de propaganda, serviço. Então, o objetivo específico, ele vem para complementar os resultados do objetivo geral, certo? É fácil, não é fácil. Na pesquisa, nada é fácil. Se vai criar um problema, é difícil. Se vai criar a pergunta-problema, a justificativa é difícil. Se vai traçar também, definir os objetivos também é difícil. E aí você tem que pensar, né? O que é que eu quero alcançar? O que é que eu pretendo com a minha pesquisa? Isso ajuda você definir um objetivo. E é algo também que pode ficar em construção. A gente traça um objetivo e a gente vai para campo e a gente, né, com base nos resultados que a gente receber, a gente pode, os objetivos podem sofrer mudanças ou não, né? E aí é isso. Os objetivos específicos, eles servem para complementar esse objetivo geral, que é um objetivo, já está dizendo, né, geral, grandão, abrangente, e o específico, ele é menor, ele é delimitado, ele é mais específico mesmo, no sentido da palavra. Certo? Dúvidas? Quem tem dúvidas? Ninguém? Aí veja, né? Recapitulando. A introdução do seu trabalho, ela tem que ter a justificativa, a problemática, a pergunta-problema, o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, a minha sugestão era que vocês colocassem isso topicalizado, para você ter isso bem claro ali na sua mente, lendo tudo separado. Justificativa é uma coisa, problemática é outra. Porque se fizer tudo um texto corrido, vai ficar o samba do crioulo doido. Vocês vão se perder e eu também. Então, para a gente facilitar o entendimento, coloca sobre tópicos, tudo separadinho, porque a gente fica, né, facilita, certo? Então, a nossa introdução, ela tem que ter isso aí, certo? Para hoje, eu até coloquei lá na atividade que eu ia cobrar de vocês essa justificativa, não é? Eu ia cobrar até aqui, até o objetivo geral. O objetivo específico é opcional, de repente quem lê algum material, ou quem se arriscou e fez, pronto, ótimo, mas não era obrigatório, era opcional, certo? E aí, vocês vão me enviar, coloquei para a data de hoje, até quarta-feira, eu vou deixar o cigarro aberto, para vocês fazerem o material melhor possível, né, e compreendendo também que vocês têm outras atividades, a gente não tem essa rigorosidade exatamente com o prazo, né? Vocês podem estender um pouquinho, porque ajuda vocês. E aí é isso, hora de estudar, né? Continuo desejando que Deus inspire vocês, ilumine a mente de vocês, que vocês consigam escrever com mais fluidez, que não é fácil. Aí, nesses dias, ontem eu estava meio bloqueada, sabe, minha gente? Ontem eu estava meio bloqueada, sem conseguir escrever. Eu estou com um resumo expandido para fazer. 6 páginas, até sexta-feira. E eu estava sem inspiração. Eu sabe de uma coisa, quando deu de noite, comecei a escutar música.
e começou a inspiração vindo. Então, eu agradeço muito a Deus, porque de vez em quando vê essas inspirações assim, eu paro tudo, vou dormir praticamente de manhã. Oi, Tiffany, boa noite. Eu vou dormir quase de manhã, mas a coisa flui, né? Tem que aproveitar a inspiração. Então, é o que eu desejo para vocês: inspiração, empolgação com o tema e tal. Querem comentar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? O espaço é de vocês. Tá bloqueado faz tempo, né, Lenilson? Aí é bronca, rapaz. Aí é bronca. Deixa de drama, viu? Que eu tô doida para ver seu trabalho. Querem comentar? Tô esperando a novidade. Minha gente, parei com eles. Vocês são mais ansiosos do que eu, é? Não. Veja só, a novidade é que esse artigo que a gente está fazendo, né? Ele estava nos moldes lá do TCC, né? Que a gente trabalha em cima disso aí, cerca de. E eu falei que a gente poderia trabalhar em cima de 15 páginas, que é que é o mediano da história, né? Porque normalmente os artigos publicados na nossa área de secretariado, eles têm de cerca de 20 páginas. Os eventos aceitam 20 páginas, a GSEC, a expectativa são 20 a 25 páginas, e o nosso TCC são 25 páginas no máximo. Que depois vocês vão começar a compreender que 25 páginas não é muita coisa, é pouco. Quando você começa a escrever, vai faltar espaço. Então, tem que condensar, tem que ser mais sucinto, tem que ser objetivo para poder caber ali. Passou daquilo ali é monografia, então monografia é no mínimo 50, né? Então, é melhor se encolher para caber em 25 do que ter que desenvolver mais 25 por conta de uma monografia, mas enfim. Então, a novidade é o seguinte: a novidade é que eu não vou cobrar de vocês um artigo científico de 16 páginas. Eu vou cobrar de vocês um resumo expandido. Por quê? Porque esse resumo expandido, ele tem até 6 páginas, que é o mesmo que eu vou fazer agora para a disciplina que eu estou cursando. E aí, como são apenas 6 páginas, né, o trabalho de vocês será muito menor, ao mesmo tempo que vocês terão que ter o poder de síntese, né? Porque quando a gente começa a escrever, é sério. Vocês querem escrever muito, mas não. Eu entendo que esse processo está difícil, né? Esse processo está difícil, o semestre remoto, fazer a produção de um artigo completo, assim, é difícil. Então, como primeira experiência de muitos de vocês, eu achei pesado. E eu estava refletindo antes do feriado, aí foi quando veio a ideia, né? A gente entrou no feriado, eu disse, não, vou esperar para falar isso quando a gente voltar às aulas. Então, veja, o fato de ser um resumo expandido não significa dizer que não tem resultado. Ele tem. Deixa eu ver se eu consigo achar um resumo expandido meu aqui, só para vocês terem uma ideia. Mas a base dele é até 6 páginas. Gostaram da novidade? Sim ou não? Melhor impossível. Nunca, olha, aí tipo assim, né? Os alunos que o restante dos coleguinhas de vocês da outra turma que fizeram o artigo científico, eles vão dizer, por que eu não esperei para pagar esse semestre, né? Ah, minha gente, mas talvez eu não tivesse tido essa inspiração divina, né, de colocar resumo expandido para vocês. Talvez eu tivesse realmente seguido no caminho de artigo completo. Mas o resumo expandido, vocês vai ter tudo que tem no artigo. Introdução, referencial teórico, resultado, só que é tudo muito mais curto, porque é até 6 páginas. Agora, se tiver algum de vocês que está aí inspirado e disser assim, não, professor, olha, eu quero fazer um com 15 páginas, porque eu já quero deixar ele pronto assim, para submeter num periódico, ok, eu estou à disposição, façam. Mas se você disser, não, eu quero só um resumo expandido do MEI, porque, pronto, também vamos, ok?
Para esses resumos, inclusive, que no caso de Débora, né? Débora, ela está aí, acho que vai estar também no processo de TCC, se ela quiser fazer ele completo, porque aí quanto mais eu ajudar ela junto com o orientador dela, melhor, né? Tá todo mundo comemorando, eu não estou sentindo essa comemoração, estou achando um negócio, acho que vocês não gostaram muito disso, não. Eu acho que vocês não gostaram muito disso.